A Indy já divulgou o calendário de 2025, não está bom, mas dá pra gente olhar bem pro futuro. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então deixa o seu like e também a sua inscrição. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. O vídeo de hoje vamos falar um pouco de Indy, mais especificamente sobre o anúncio que tivemos aí na última quinta-feira, que é o do calendário da temporada 2025 da categoria, que foi surpreendentemente anunciado, né? Surpreendente eu digo porque raramente a Indy divulga o calendário dela tão cedo. Nos últimos anos a gente tem visto a programação do ano seguinte vir lá para agosto ou até setembro, né, já na reta final do campeonato, ou em algumas ocasiões até quando o campeonato já tinha encerrado, né, então depois da final, só que o calendário do ano seguinte foi divulgado, mas dessa vez a Indy aproveitou aí uma semana movimentada para já anunciar uma programação que pouco muda para 2025, mas é importante a gente fazer algumas análises aqui. Bom, vamos começar com a programação propriamente dita. Dia 2 de março a Indy começa com o GP de St. Petersburg, lá na Flórida, né, uma etapa já tradicional, né, por marcar sempre o início do ano. E aí a gente vai ter um intervalo de 3 semanas e o retorno da Indy ao Thermal Club, lá na Califórnia, só que agora com uma importante mudança, né? Não tem mais desafio do milhão, corrida extra campeonato, qualquer palhaçada assim. É uma corrida à vera, é um GP, um Grand Prix à vera, que vai rolar lá no Thermal Club. Depois temos mais um intervalo de 3 semanas até o GP de Long Beach, na Califórnia, né, no dia 13 de abril, vai ser a única prova no mês de abril, né, Long Beach aí a Mônaco da Indy. 3 semanas depois aí começa a maratona, né, o mês de maio. No dia 4 temos o GP do Alabama lá em Barber. No dia 10 o GP de Indianápolis, né, no circuito misto. Dias 17 e 18 a classificação da Indy 500 e no dia 25 as 500 milhas de Indianápolis, a 109ª edição das 500 milhas de Indianápolis. E a gente já abre junho também no dia 1º ali, não tem nem tempo de ressaca. Dia 1 de junho, GP de Detroit também em circuito de rua. Aí a gente vai ter um respirozinho de uma semana e no dia 15 de junho tem uma outra sensível mudança, que é a etapa do Oval de Gateway, lá em Madison, no Illinois, na fronteira do Illinois com Missouri. É uma prova que nos últimos anos tem acontecido no fim do calendário, mas agora ela foi antecipada, né? Vai acontecer em junho. E aí tem um problema para mim que é meio grave do calendário, que é um conflito de datas com as 24 horas de Le Mans. Não acho muito legal. E aí na semana seguinte temos o GP de Road America, lá no circuito de Elkhart Lake, no Wisconsin, dia 22. Aí a gente chega em julho com um completo atropelamento, né? A gente tem aí no dia 6, a Semana da Independência dos Estados Unidos, GP de Mid-Ohio, lá em Lexington, Ohio. Nos dias 12 e 13, a rodada dupla no Oval do Iowa, localizado lá em Newton, né? Já tem sido rodada dupla desde que retornou ao calendário. Dia 20, temos a última etapa de rua do ano, que é o GP de Toronto, né, no Canadá, lá no Exhibition Place, a única prova internacional do calendário. No dia 27, o GP de Laguna Seca, lá em Monterey, na Califórnia. Mais uma vez, o GP de Laguna Seca é realocado. Então essa aí é uma sequência de 5 corridas em 4 finais de semana. Aí temos um respiro, mais uma vez, de uma semana, e aí vamos para a reta final do campeonato. O último misto é Portland, no Oregon, dia 10 de agosto. 2 semanas depois, Milwaukee Mile, né, o oval curto de Milwaukee, localizado lá em West Allis, no Wisconsin, dia 24. E no dia 31, a final da Indy no Nashville Superspeedway, lá em Lebanon, no Tennessee. Mais uma vez, inclusive, a final vai ser em oval. Isso é positivo, né, apesar da gente não saber do paradeiro aí da etapa de rua de Nashville. Uma análise, antes de fazer qualquer análise, o que a gente precisa apontar também é o seguinte, é que a Indy fechou um novo contrato de transmissão nos Estados Unidos. Então, depois de 16 anos de parceria com a NBC, sendo nos últimos 5, né, as últimas 6 temporadas foram completamente exclusivas do grupo NBC, a Indy está trocando a emissora do Pavão pela Fox. E é algo muito importante, porque a Fox vai passar todas as corridas em TV aberta. Então isso é muito importante para a visibilidade da Indy e também explica algumas mudanças no calendário, né? Porque, por exemplo, por que a Indy, que normalmente termina em setembro, vai terminar em agosto dessa vez? Que é dessa vez para não ter conflito nenhum com a NFL. Nos últimos anos a Indy tem acabado em setembro e tudo mais, mas ela acaba conflitando muitas vezes a final dela com a NFL. Tanto que a gente vê, por exemplo, no Brasil, algumas finais aí recentes, elas não passaram em TV fechada, né? Elas passaram no Star Plus apenas, né? A ESPN não transmitiu por causa da NFL. E a audiência nos Estados Unidos, coincidindo ali com a primeira, segunda semana de NFL, foi péssima, muito abaixo do que rotineiramente costuma ter. O acordo com a Fox, apesar de ter algumas críticas, né, especialmente de fãs da Indy que costumam acompanhar a NASCAR,
né, já que a Fox ela passa a primeira metade da temporada da NASCAR em TV aberta. A crítica é muito por conta... Enfim, tem críticas aí por conta do método de transmissão e tudo mais, mas eu acho que assim, a Indy com potencial aí de alcançar 2 milhões de telespectadores por corridas normais, né, sem contar a Indy 500 que tem sempre uma audiência muito acima, é muito importante para a popularidade da categoria e explica esse encerramento precoce em agosto, cujo eu não gosto, mas enfim, acontece. Críticas positivas, né? O que eu acho que é positivo é que a gente vai ter uma corrida de verdade no Thermal Club, né? Não precisa de corrida extra-campeonato, acho que é uma pista que merece uma chance de ter um evento, então isso, por um lado, eu vejo como algo bacana, além também de Milwaukee virar uma rodada única, né? Em vez de rodada dupla, acho positivo também. Mas algumas críticas aqui para tecer. Eu acho o intervalo das primeiras corridas muito ruim, né? A gente vai ter aí, da primeira para a segunda corrida é 3 semanas, da segunda para a terceira é 3 semanas, da terceira para a quarta é 3 semanas. Acho que apesar do campeonato sempre embalar ali por maio, eu acho que isso é muito frio e acho que poderiam ser realocadas melhores datas de forma diferente. Claro que assim, é muito difícil você encontrar pistas que estejam bem aquecidas para receber corridas ali no primeiro trimestre e tudo mais, mas acho que poderia haver um esforço melhor para isso, por exemplo, de deixar, claro, o GP de Barber, por exemplo, em abril, acho que seria muito positivo. Outra coisa que eu acho ruim é o conflito de Gateway com as 24 horas de Le Mans. Eu acho que assim, a Indy, na minha opinião, ela só tem a ganhar não correndo no mesmo fim de semana das 24 horas de Le Mans. A gente vê aí um fim de semana com Palou, Grosjean, Dixon, todos disputando o Le Mans. Enfim, ano que vem isso não vai ser possível, né? E eu não duvido, por exemplo, no caso do Grosjean, o Grosjean tem um contrato aí plurianual com a Lamborghini, do Grosjean, ele abre mão de disputar a etapa da Indy para ele correr as 24 horas de Le Mans. Acho que o Palou e o Dixon não fariam isso, mas o Grosjean acho que com certeza faria, então acho que isso não é muito bom, acho que a Indy não tenha muito a ganhar com isso. E sem contar esses atropelamentos aí, né? 4 finais de semana consecutivos em julho com corrida e tudo mais, eu acho meio desgastante. É um calendário que ele pouco muda, e eu tô até sendo um pouco mais leve no tom das críticas em comparação ao que eu fiz no ano passado, especialmente porque eu acho que esse contrato com a Fox ele abre uma possibilidade da Indy começar a se expandir internacionalmente. O Mark Miles, né, que é o presidente da Indy, ele até declarou recentemente que há um projeto aí de quem sabe fazer meio com algumas etapas internacionais que não valem pontos para o campeonato e tudo mais. Acho que esse contrato com a Fox ele abre essa possibilidade. Porque a partir do momento que você tem essa plataforma, né, de você ter todas as corridas em TV aberta, vai realmente ficar mais difícil de competir com a NFL. Mas a Indy eu acho que ela pode experimentar, eu acho que ela tem espaço e ela vai ter um espaço para modelar coisas diferentes. Então quem sabe para 2026 você fazer corridas internacionais. Seria inclusive legal que essas corridas valessem para o campeonato e acontecessem ali antes de St. Pete, por exemplo, faz uma ou duas antes do GP de St. Pete, né, abre a temporada fora dos Estados Unidos. Eu acho que final fora dos Estados Unidos seria um pouco complicado e tudo mais, né? Mas seria interessante, por exemplo, de você fechar, quem sabe, na Austrália. Claro, não daria tanta audiência para os Estados Unidos, mas quem sabe você poderia competir em horários diferentes do que você competiria com a NFL. Né? Então eu acho que todo esse cenário, né, essa manutenção de calendário basicamente de 24 para 25 representa uma tentativa de mudança, quem sabe, para 2026. Claro, tem promessas da Indy que aconteceram e nunca foram cumpridas, com certeza isso é de praxe, mas acho que dessa vez dá pra gente dar um voto de confiança de que a gente vai estar estagnando para o ano que vem, para quem sabe dar um passo maior em 2026, e espero que essas provas internacionais, caso elas saiam realmente do papel, ou até provas mesmo nacionais. Eu acho que a Indy, por exemplo, precisa voltar urgentemente para o Texas, não vai ter o oval do Texas de novo no que vem, precisa voltar para o Texas de algum jeito, é um mercado muito forte para você estar fora. Acho que a Indy pode explorar diferentes áreas de ovais, de circuitos mistos que podem estar aqui e ali, circuitos de rua, claro, circuitos urbanos. Quem sabe voltar a fazer uma corrida de rua em Houston, fazer uma corrida de rua em Chicago, como a NASCAR fez. Eu acho que 2026 é o ano da Indy em termos de abrir para essas possibilidades. Então é meio que uma estagnação que abre um leque de opções para 2026, que acho que vai ser melhor para a categoria. Então é isso aí, galera, essa foi a análise do calendário de 2025. Quero que vocês comentem aí embaixo aí o que vocês acharam, se vocês gostaram aí dos grandes intervalos, dos atropelamentos, se ficaram decepcionados por não ter uma corrida nova. Deixem aí nos comentários e eu volto semana que vem. Abraço!